Feliz sábado. Vamos orar? Pai Celeste, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua bondade. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui durante essas horas sagradas. Ao nos reunirmos, que a experiência que tivermos e a adoração que te dermos seja aceitável. E nós esperamos, Pai, que teu Santo Espírito e teus anjos da guarda estejam aqui conosco, nos guiando, direcionando as nossas mentes para um lugar que o Senhor pode nos ensinar e nos mostrar a verdade que nós precisamos entender nesses últimos dias. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e nós estamos esperando em antecipação para os eventos finais que o Senhor prometeu que aconteceria de forma rápida. Ao nos prepararmos para esses momentos finais da história da Terra, nós oramos para que o Senhor nos dê coragem e força para sermos capazes de estarmos prontos e nos levantarmos nesses tempos tumultuosos. Esteja conosco e nos abençoe. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. No sermão de hoje, eu espero que a gente tenha 2 apresentações antes do almoço e uma sessão de perguntas e respostas após o almoço. Então, eu espero que se você tiver alguma pergunta, eu espero que você use a oportunidade de perguntá-las. Se possível, entre agora e o programa da tarde. Se você conseguir escrever essas perguntas e entregá-las, eu acho que um dos organizadores, não sei ao certo quem, mas você pode entregar para alguém que está em uma posição de responsabilidade. Então, a gente pode ter oportunidade de olhar antes da sessão de perguntas e respostas. Se você não tiver oportunidade, por favor, não deixe de fazer as suas perguntas. Espero que a gente tenha um bom dia. Eu vou fazer a primeira apresentação hoje e a irmã Tess vai fazer a segunda apresentação. E nós juntos responderemos as perguntas de tarde. Então, como introdução, todos estamos há 3 semanas até termos uma campal aqui em Sydney. Então, a gente vai se juntar novamente. E eu espero que todos de vocês venham, compareçam à campal. Se você está planejando não vir, mude seus planos se não é muito tarde ainda. E se você está planejando vir, então é muito bom. Então, o estudo de hoje, que eu gostaria de compartilhar com você, vai nos dar uma preparação para os estudos da Campal. Na verdade, é um estudo básico que eu gostaria de passar e é sobre a metodologia que nós estamos usando no movimento. Não apenas hoje, mas que a gente tem usado desde 1989. Tudo sobre metodologia. Eu não estou certo quantos de vocês estão familiarizados com essa mensagem, com as ideias e os conceitos que nós temos. Eu espero que a maioria de vocês estejam. Mas se você não está, se você é novo nessa mensagem, então eu creio que os termos que eu vou falar não vão ser muito estranhos para você. As palavras, as ideias. Mas a extensão da forma que a gente vai aplicar esses conceitos pode ser que seja desconcertante para alguns de vocês. A gente vai olhar algumas passagens da Bíblia agora de manhã, mas eu gostaria de usar esse estudo através do livro Parábolas de Jesus.
é onde que nós vamos tirar a maioria dos nossos pensamentos. Mas, como eu disse, a gente vai estudar muitos versos também das Escrituras. Então, o que eu gostaria de fazer esta manhã é falar sobre o assunto de parábolas. Agora, eu sei que todos de nós entendemos o que é uma parábola. De alguma extensão, a palavra parábola não é estranha para nós. Eu estou certo que você sabe que a Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. E o que algumas pessoas podem não estar tão familiarizados é que o Antigo Testamento foi escrito em hebreu e o Novo Testamento em grego. E quando a gente lê numa tradução de inglês, muita informação é realmente escondida de nós e não é muito óbvio de ver que existem duas línguas que a Bíblia foi escrita. Então, quando você vai do Antigo para o Novo Testamento, mesmo que as palavras mesmas não sejam iguais no inglês, elas podem ser um pouco diferentes, podem dizer coisas diferentes do Novo ao Antigo Testamento. Elas podem ter propriedades ou características diferentes. Ambas línguas são interessantes. Se eu fosse dizer que o grego é uma língua muito precisa, eu penso que isso seria uma representação justa. É uma linguagem muito mais... é uma linguagem melhor para tentar entender em inglês o que as palavras querem dizer. Então a gente vai começar no estudo aqui para tentar entender o que quer dizer a palavra parábola. Então, antes que a gente vá para o livro Parábolas de Jesus, vamos para o livro na Bíblia. A gente pode ir para qualquer passagem do Novo Testamento, mas o que a gente vai fazer, a gente vai ver a primeira menção que é dada da palavra parábola no Novo Testamento. No Novo Testamento. Então, a gente vai para o livro de Mateus. Essa é a primeira vez que você vai ver a palavra parábola sendo usada no Novo Testamento. A palavra em si mesma, ela é encontrada 66 vezes na Bíblia, em alguns versos é mencionada até 2 vezes, mas é a primeira vez que ela é falada no livro de Mateus. A gente vai em Mateus capítulo 13. Se você for em Mateus capítulo 13, para a maioria de nós, essa é uma passagem familiar. Todos de vocês já ouviram de Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha. Eu creio que vocês conhecem. Então, esse Sermão da Montanha, também como a Bíblia chama de sermão perto do mar. Então, tem o sermão que é feito perto da montanha, outros são feitos perto do mar. Então, capítulo 13 de Mateus é o sermão que está acontecendo perto do mar. É a primeira vez que Jesus realmente começa a falar em parábolas para as pessoas, para a multitude. Ele fala algumas vezes antes disso sobre parábolas, mas essa é a primeira vez que a gente vai ver ele usando realmente um ensino através de parábolas. Quando a gente pensa sobre parábolas, eu penso que a maioria de nós talvez irão pensar sobre um pastor cuidando da sua ovelha. Uma ovelha um pastor tem 100 ovelhas, uma delas se perde, ele deixa as 99 e vai procurar por aquela. E quando ele encontra ela, ele se alegra. Essa é uma parábola familiar, que todos nós estamos já cientes. E se eu perguntar para qualquer um, eu creio que você conseguirá dizer o que todos esses símbolos representam. Você tem, então, alguém que vai e faz as suas próprias coisas, então ele se perde, ele então vai depois de novo junto com as ovelhas. Então você tem um pastor que ele vai encontra outra ovelha e ele perde ela
e quando ele percebe o erro que ele comete, ele vai atrás dessa ovelha, porque a ovelha não pode se encontrar por si mesma. Então, a gente vai falar sobre o que quer dizer essa parábola, e eu acredito que todos nós temos uma opinião sobre. A gente pode olhar essa parábola em vários detalhes. E Ellen White, ela também comenta sobre essa parábola. Tem muitos comentários cristãos sobre essa parábola. Mas se eu te perguntasse o que esse cordeiro representa? Esse cordeiro que ele saiu do rebanho e saiu do cuidado do pastor e vai longe. Eu gostaria que a gente pensasse... que eu sei que vocês já sabem qual que é a resposta, mas eu gostaria que a gente pensasse que não existe apenas uma resposta para essa pergunta. Então, se a gente colocar apenas o cordeiro de um lado, eu gostaria de perguntar para vocês quem que é esse pastor que está procurando por essa ovelha? Quem é esse pastor? Eu creio que muitos de vocês diriam que é Jesus. Será que isso está correto? A maioria falaria que é Jesus, certo? Então, se a gente falasse que esse pastor eu vou colocar aqui um símbolo de uma cruz, Cristo, a maioria das pessoas falaria que esse pastor é Cristo, que na verdade é uma resposta correta, mas eu gostaria de te perguntar, mas se eu fosse te perguntar, será que Jesus já viveu para fazer intercessão por nós, para cuidar de nós? Será que ele já dormiu fazendo? Não, ele está sempre atento. Nunca dormiu. Será que ele estaria distraído concluindo algum projeto e não olhar para nós? Não. Então, se esse for o caso e a gente olhar para essa história, como é que será que esse pastor permitiria que uma das suas ovelhas, um cordeiro, e um pastor entende como as ovelhas se comportam, como que eles facilmente podem entrar em problemas e cometer erros, essas ovelhas precisam de muita ajuda. Como é que então esse pastor permite que essa sua ovelha foge para longe e faz as suas próprias coisas? Como é que ele não prestou atenção nisso? Será que você já pensou sobre isso? Se a gente vai dizer que esse pastor é Cristo, como é que Cristo deixa que uma das suas ovelhas fujam e não preste atenção nisso? Então, quando a gente começa a pensar sobre essa forma, talvez você comece a perguntar, a questionar a sua mente. Então, quem sabe esse não é Cristo. Talvez esse pastor é alguém que estava sentado e tirou um cochilo durante a tarde e uma dessas ovelhas foge e ele não presta atenção, e aí ele percebe quando ele acorda que só tinha 99, então ele não estava realmente prestando atenção. Será que essa é uma representação correta dessa parábola? Será que a gente pode aprender algo sobre essa parábola através dessa perspectiva? E eu sugeria que sim. Então esse pastor, ele pode ser um símbolo ou uma representação de Cristo, mas pode ser um símbolo, uma representação de um homem, de um ser humano, talvez eu e você, talvez, quem sabe você é um pai, uma mãe, e talvez você um dia não prestou muita atenção no seu filho, ou você é um líder na igreja e você não prestou atenção em um dos membros da sua igreja, uma das pessoas da congregação. Então, tudo que eu quero que a gente perceba é que muitas vezes, quando a gente pensa sobre parábolas, nós pensamos apenas que existe uma versão ou uma forma de entendimento de como interpretar o que essa parábola representa, significa. Então, a gente sabe que o pastor é um símbolo de Cristo, mas a gente também pode ver que um pastor pode ser um símbolo de nós. Alguém na liderança, numa posição de liderança, quer você seja um pai, ou você tem uma função na igreja que requer que você preste atenção e cuide das pessoas.
Então, a gente tem o pastor e nós temos a ovelha. Então, essa ovelha, quem que é essa ovelha? O que essa ovelha simboliza? A gente já leu essa história, da forma como a maioria das pessoas entende essa história, é que essa ovelha é uma pessoa, vamos dizer você. É como a maioria das pessoas entende essa história. Cristo e você. E eu te dei uma versão alternativa, um ser humano, talvez alguém numa posição de liderança. Muitas vezes a gente pega então essa história, que essa ovelha que fugiu, somos nós. A gente, de forma cuidadosa, acaba perdendo quem que nós somos, né? E a gente acaba se perdendo. Então, se esse é o caso, todas essas 100 ovelhas que estavam juntos, quem é um símbolo do quê? Então, se esse aqui é Cristo e você faz parte do rebanho, então você está sobre o cuidado, sobre a segurança de Cristo. Então, o que essa ovelha no rebanho representa? Essas ovelhas representam, a maioria das pessoas vão dizer que representa a igreja, porque parece que essa história acaba encaixando. Então, você é da igreja, então em algum momento você acaba saindo da igreja, então Cristo, esse líder, vai e te encontra. Mas eu vou te dar uma história alternativa sobre o que essa ovelha ou o que esse rebanho representa. Agora, não literalmente, porque sabemos que o número 100 não é um número literal. É só apenas uma representação de um grupo de pessoas, ou um grupo. Então, e se essa ovelha não fosse a representação de você, mas um símbolo de uma representação da terra? Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas Cristo estava lidando, tinha a responsabilidade de supervisionar centenas de planetas, todos essas pessoas desses planetas, e um deles se perde. Um desses planetas se perde do pastor, e o que ele faz? Ele desce até a Terra e resgata esse planeta. E nós sabemos como o grande conflito funciona. A Terra vai ser restaurada, e não apenas vai ser restaurada, mas também vai ser a residência de Cristo, o Pai, e também de todos os redimidos. Então, esse é apenas um pequeno exercício que vai nos ajudar a ver que quando a gente pensa sobre parábolas, a história ou a versão que você já ouviu, que está correta, tem um grupo de pessoas que estão dentro da igreja, Cristo, que é o pastor, ele pastor da igreja, um dos membros dessa igreja, através da sua própria negligência, cai, né, vai para o mundo, e Cristo, sendo uma pessoa boa que ele não diz, então, bom, eles estavam dentro da igreja, se eles quisessem sair, é o problema deles, se eles estão perdidos. Não, ele vai e faz um esforço especial para resgatar essa pessoa, você. A gente pode argumentar que não é a igreja, é todo mundo, que é um símbolo dessas 100 ovelhas. E nós estamos perdidos. E Cristo veio para nos resgatar e nos trazer para dentro da igreja. A gente podia argumentar que o pastor não é nem Cristo, é um ser humano, alguém que tem uma responsabilidade como um pai, como um ancião da igreja. A gente pode argumentar também que essa ovelha não é nem um ser humano, mas é um planeta inteiro que se perde. E se a gente for ver no livro de Gênesis, a gente vai ver como Adão e Eva escolheram escutar a Satanás ao invés de Cristo. Por nenhuma razão aceitável. Mas Deus poderia deixar para os seus próprios... podia deixar
esse planeta inteiro sozinho, mas ele não fez isso. Ele veio e ele nos resgatou. Então, quando a gente olha para qualquer parábola, o que eu gostaria de sugerir é que existem várias formas da gente entender essas histórias. Não é apenas uma versão singular, só uma história, só uma explicação que se encaixa nessas parábolas que estão na inspiração. Ellen White escreveu bastante e comentou bastante sobre parábolas. Na verdade, tem um livro inteiro dedicado a isso, que é Parábolas de Jesus. Se você pensa sobre o nome, Cristo vai dar algumas lições, em inglês, Christ Subject Lessons. É uma outra forma de dizer que Cristo, que as parábolas de Cristo, quer dizer que Ele quer nos explicar como as coisas funcionam, a relação entre Deus e os homens, entre os homens e os homens, entre os anjos e os homens. E é tudo sobre relacionamento. É isso que as parábolas vêm nos ensinar, como que a gente deve entender nosso relacionamento com o mundo no qual nós vivemos. E a forma que essas histórias foram criadas, a forma que elas foram escritas, elas podem ser entendidas de uma versão múltipla, não apenas uma única versão. Muitas pessoas lutam com isso. Porque se você for ver a explicação de Ellen White sobre muitas dessas parábolas, ela vai dar uma versão, uma perspectiva. E porque ela é um profeta, e nós, todos nós, temos bastante confiança nos seus escritos, quando ela diz que essa parábola quer dizer isso, ou quando a gente pensa que essa única versão que existe, uma única explicação sobre essa parábola, o que eu gostaria que a gente visse é que esse não é o caso. A sua perspectiva do que essas parábolas querem dizer não é a única perspectiva do que elas podem nos ensinar. Nós podemos fazer a nossa própria investigação, nossos próprios estudos para tentar entender o que essas parábolas querem dizer. As pessoas algumas vezes elas acham que isso é perigoso. Algumas pessoas podem ir tão longe e dizer que se você vier com uma resposta diferente do que o Espírito de Profecia faz, isso quer dizer que você não acredita no Espírito de Profecia. Claro que não, isso não quer dizer isso. Não quer dizer que o Espírito de Profecia estava errado ao colocar uma explicação do que aquilo quer dizer. Obviamente a resposta é não. O Espírito de Profecia não está errado. A questão é que se a gente vem, nós, eu, você, um grupo de pessoas se reúnem e começam a observar uma parábola e tentar explicar de uma forma diferente do que um entendimento convencional. Convencional, eu quero dizer uma versão do Espírito de Profecia. Será que isso quer dizer que nós estamos colocando fora o Espírito de Profecia? Será que quer dizer que o que nós estamos ensinando é errado? Não, o que eu quero dizer é que não é. Se nós, como um grupo de pessoas, se nós, como indivíduos, não estamos dispostos a expandir o nosso entendimento de como ler parábolas, nós estaremos com um entendimento muito limitado do que o grande conflito do mundo que a gente vive. Se tudo que nós formos fazer é pegar a versão de Ellen White dessas parábolas, não apenas se a gente não estiver disposto a pegar a sua explicação de parábolas, mas se a gente está apenas dispostos a entender parábolas de uma forma estreita e limitada, eu quero falar sobre isso ao continuarmos o nosso estudo. E eu vou explicar o que eu quero dizer sobre isso. Então, eu quero começar pensando de uma definição, a minha definição, e eu penso que o que é uma parábola, qual o seu propósito, a razão sobre o porquê que a gente fala sobre parábolas. Então, de uma forma básica e fundamental, eu gostaria de dizer que uma parábola nos ensina
não apenas o mundo natural, mas o propósito de uma parábola não é apenas mostrar o que o mundo natural é. Mas não precisamos de uma parábola para nos dizer isso, porque todos nós sabemos como o mundo natural funciona. O propósito de uma parábola é, na verdade, nos ensinar como o mundo espiritual funciona. Esse é o propósito de uma parábola. Te mostrar ou te ensinar como o mundo espiritual opera, como que funciona, como que parece. Agora, mesmo nós sermos seres espirituais, eu acho que isso é uma representação de como a gente é. Nós fomos criados por Deus de forma espiritual e natural. Nós somos seres humanos, ou um ser humano, ele está presente dentro de um corpo físico. Se você está feliz com esse conceito, é só uma forma simples, é uma observação simples para te mostrar isso. Se eu fosse te perguntar quem você é, e eu diria então que esse braço é seu? Sim, você vai dizer, não, sim, esse braço aqui é meu. Mas se esse braço, ele sofre um acidente, é colocado em cima de uma mesa, quem você seria? Você não seria aquele braço, você continua sendo aquela mesma pessoa, os mesmos pensamentos, sentimentos, emoções, mesmas perspectivas, separados ou desconectados do seu próprio braço. Se você usar esse exemplo, se você usar de uma forma ampla, a gente pode usar de várias formas, de forma que a gente pode perder algumas partes do nosso corpo e tornar algumas partes disfuncionais. A gente pode perceber que quando a gente for definir quem nós somos, na verdade nós somos seres espirituais que moram nesse corpo físico. Eu concordo que nós temos uma conexão entre o espiritual e o físico, que na verdade muitas vezes não é fácil de explicar ou de entender. Se eu fosse te falar um seguinte verso bíblico: a uma pessoa pensar, então ele é. Quando a Bíblia diz, então é uma pessoa, ao ele pensar, então ele é. O que a Bíblia quer dizer? Eu gostaria de sugerir o que isso quer dizer, se a gente fosse colocar no inglês básico. Uma pessoa se comporta da mesma forma que ela pensa. Pensar, você não pode ver, você não pode tocar. É um fenômeno espiritual, não físico, algo que acontece dentro do seu cérebro. Mas ao você pensar, você age conforme o seu pensamento. Então, esse verso em si, ao uma pessoa pensar, então ela se comporta, então ela é. Por definição, uma parábola. Se você quer saber o que uma pessoa pensa, esse conceito espiritual e não físico, como é que você acha que uma pessoa pensa? Você vai ver e vai sentir e experimentar como? Através do físico. Algumas pessoas, talvez a maioria de nós, a gente às vezes mente, a gente finge ser uma coisa que a gente não é. A Bíblia fala sobre pessoas assim como sendo pessoas hipócritas ou atores. Agora, você pode mentir para algumas pessoas ao mesmo tempo. Em algum momento você pode experimentar, em algum momento na sua vida, você uma hora aquilo que você pensa vai vir para fora. Você não vai poder esconder quem você é por muito tempo. Alguns de vocês me conhecem já há bastante tempo, alguns não, mas se eu for te visitar e ficar na sua casa por 24 horas ou por uma semana, você vai me conhecer bastante, e eu também. Então
Logo, vai ser difícil a gente conseguir fingir algo que a gente não é, quanto mais perto a gente estiver dessa pessoa. A Bíblia fala quando duas pessoas casam, o que a Bíblia diz? Ela se torna uma carne apenas. O que uma carne quer dizer? Que você sabe de forma íntima essa parte da pessoa. Você sabe como ela pensa, como ela age, você sabe o que está lá dentro, porque você pode ver através do que está ali fora. Então, de uma forma básica, uma parábola é requerido ou é uma ferramenta, né? É importante entender o espiritual ao ver o natural. Para uma parábola, isso é requerido. Eu só estou dando uma explicação usando como eu usei um verso bíblico, e também estou explicando no nível de ser humano. Mas a maioria de nós, da forma que a gente olha, como a gente olha essa parábola que eu coloquei aqui, a dizer que a gente sabe como é que funciona o céu. Como é que nós sabemos como funciona o céu? A gente sabe como o céu funciona ao ver como a natureza funciona. Eu vou te dar um exemplo. A forma que Deus, de uma forma simples ou básica, como que a gente pode entender que o Deus, né, é o Pai e o Filho. Sem entrar numa discussão complexa e doutrinal, numa discussão sobre a divindade, a maioria de nós pode dizer que, na verdade, não existe um pai real ou um pai ou um filho real. Não é, na verdade, não funciona dessa forma, porque não existe uma mãe. Mas não importa como essa relação, na verdade, quando esse relacionamento acontece, a gente não consegue entender como isso acontece, porque nós estamos familiarizados como uma família funciona, um pai, um filho, uma mãe, mas essa relação da divindade nos dada de forma, em termos naturais e físicos, para que a gente pode ter alguma habilidade de entender como que o céu opera. No céu, os anjos, eles não são todos iguais. Espero que a gente tenha uma apreciação disso, mas existem tipos diferentes de anjos, serafins, querubins. Nós temos os arcanjos, arc, quer dizer líderes ou os anjos que são a cabeça. A gente tem os querubins. A gente sabe que tem uma hierarquia no céu. E da forma que a gente pode entender ou como a gente pode sentir como isso acontece, é através de vermos como acontece aqui na Terra. A gente tem hierarquia em relacionamentos. A gente entende que o pai e o filho são reis. Eles sentam em tronos no céu. Tudo isso é explicado em termos naturais. Então, se você quer entender como que o céu funciona, a única forma de entendermos isso é como a gente vê como isso funciona na natureza. Então, um exemplo que eu dei. Se você, através do seu comportamento tolo, a gente pode falar de forma liberal, você saiu da proteção, fora da proteção do pastor. O que você espera que o pastor faça? Será que você espera que ele vai dizer, ok, boa sorte, é sua culpa, você se perdeu, você não precisava ter feito isso? Será que é isso que a gente espera? Como que a gente pensa que Cristo responderia a nós? A forma que a gente sabe como Cristo responderia através dessa história, porque nós sabemos que um pastor não se comportaria dessa forma. Para um dos suas ovelhas, ele iria, através de muito esforço, resgatar. O que essa história está nos mostrando é como que o céu opera, como que realmente acontece, como funciona em resposta a como que o mundo natural opera. Então, isso é um entendimento clássico, a explicação de como parábolas funcionam, o que elas querem dizer. Então, deixa eu resumir o que a gente falou. O propósito de parábolas é entender o espiritual. E a forma que você entende o espiritual é através do natural. Na verdade, é a única forma de fazer isso.
A única forma que você pode entender o reino espiritual é através do natural, do reino natural. Ou você pode chamar de o simbólico e o literal. Então eu vou escrever isso aqui também. Então a gente tem coisas literais e também coisas simbólicas. A gente fez 2 pontos até agora. O propósito de parábolas é basicamente puramente entender o espiritual. Se tem um céu, entender o que é um céu, entender sobre um ser humano, e a única forma de entender isso é através do reino natural ou físico. É para isso que a gente precisa das parábolas. A próxima coisa que a gente também aprendeu é que a única forma de construir uma parábola é que ela pode ser entendida em diferentes níveis. E se a gente pode entender isso, ou se a gente for na inspiração, a gente pode ver que nós podemos estudar parábolas por nós mesmos e ir a um entendimento que pode não ser o mesmo entendimento que você pode pegar do Espírito de Profecia. E isso não estou dizendo que o Espírito de Profecia, a explicação do Espírito de Profecia não está correta, mas isso nos mostra que a gente pode entender de formas diferentes. Todos vocês estão familiarizados com a parábola da mulher. Ela mora numa casa e quantas moedas ela tem? 10 moedas. E ela perde uma dessas moedas. Então, se eu fosse te perguntar, o que essa moeda representa? A gente pode ter respostas diferentes do que essa moeda representa. Você deve ter alguma ideia. Então, meu irmão aqui diz que representa você. Então, se isso representa você, quem que a mulher representa? Algumas pessoas vão dizer a igreja. A mãe? Como uma mãe literal? Como assim, então, uma pessoa. Então, se essa é a igreja e essa é você, o que a casa representa? Ok, mas a casa é literal e precisa representar algo. Então, o que eu quero que a gente veja é que existem várias formas de entender essa parábola. Uma sugestão que eu gostaria de oferecer é que essa casa é, na verdade, a igreja. E essa mulher é alguém que está na igreja, que tem responsabilidade pelas 10 moedas. A gente sabe que dentro da igreja as pessoas têm responsabilidade por algumas coisas. E quem são essas pessoas? Os líderes. Então tem esse líder que perde uma das suas moedas. E moedas, elas não podem fugir. Então a responsabilidade completa de perder a moeda é sobre o ombro dessa pessoa. Então nessa história não foi o pastor que perdeu a ovelha. A ovelha, ela fugiu. Então, mas nessa história aqui a gente não tem isso. A mulher, ela perdeu a moeda. Então você já pode ver que tem várias formas de entender essa parábola. A moeda sabe que está perdida? Não, ela não tem consciência. Então, será que isso tem algo... Será que isso é um fato nessa história? Sim, podemos dizer que sim. Então, se a moeda não tem nenhuma consciência que está perdida, será que pode ser um símbolo de um ser humano? Um ser humano, eles sabem que estão perdidos? A maioria das pessoas vão dizer que sim. Mas então a gente pode ir para uma passagem bíblica, a gente pode dizer pode ir em Apocalipse capítulo 3, começando no verso 14.
Que história é essa? A história de Laodiceia. Será que uma pessoa laodiceiana percebe que ela está perdida? Não, ela acha que ela está num bom lugar. Então isso pode ser um símbolo de uma pessoa laodiceiana. Porque um laodiceiano pensa que está quente, quando na verdade eles não estão. E quente, se quente quer dizer vida, qual que é o oposto de vida? Morte. Então eles pensam que estão vivos, mas na verdade eles estão mortos. Na vida real eles estão mortos. Então isso pode ser um símbolo de uma pessoa que não percebe que está perdido. E onde que está essa pessoa? Numa casa, que é a igreja. Mas a moeda é um objeto inanimado? Não pensa. Também pode ser uma doutrina, um sistema de crença. Então, na igreja, um líder perdeu uma das suas doutrinas chaves da sua igreja, ou do evangelho. Então, esse aqui é um outro exemplo de como a gente pode pegar uma parábola e entender de formas diferentes. Eu quero que a gente se torne familiarizados, e mais do que familiarizados, que a gente se torne confiantes de que a realidade que uma parábola pode e deveria ser entendida de formas diferentes. Então, o propósito de uma parábola é entender o espiritual. Você pode apenas entender o espiritual através do natural. Parábolas podem ser entendidas de diferentes formas. Uma história pode ter versões diferentes. Então, eu gostaria de te perguntar. Cristo. Será que Cristo é um ser natural, físico ou um ser espiritual? Então, meu irmão aqui disse que é os dois. E eu vou dizer que ele é um ser espiritual. Ele estava no céu espiritual, uma pessoa espiritual. E por que ele teve que descer para a terra? Por que ele teve que se tornar natural ou físico? Então, nós sabemos a resposta. É que ele teve que vir à terra para ser uma pessoa física natural, para que então a gente pudesse entender o quê? O espiritual. Então, a gente pode entender, na verdade, quem Cristo realmente é, como ele pensa, como ele se comporta, como ele opera, que ele é forçado a vir para a Terra e se tornar uma pessoa física. E quando você começa a perceber isso, a gente começa a abrir um horizonte de verdade que realmente vai mudar e reformular a forma que a gente pensa como que a salvação funciona e como esse grande sacrifício que Deus teve que fazer por nós. Então você sabe, se eu puder expressar de uma forma simples, Cristo sai do céu, um ser espiritual vem para a terra e faz o quê? Ele toma a nossa natureza. Como que você entende isso? Não estou falando a complexidade de que isso quer dizer, né? Então, o Cristo, esse ser espiritual, ele vem à Terra e ele toma o natural, ser natural, ele toma um corpo físico, ele se torna como nós. A gente já explicou que ele teve que fazer isso para que a gente pudesse entender o espiritual. Agora, se a gente fosse para o livro de Gênesis e se a gente lesse que Adão Adão conheceu a sua esposa, o que essa palavra conheceu sua esposa significa? Será que ele conheceu bem ela? O que essa palavra que ele conheceu sua esposa significa? Isso quer dizer que eles tiveram intimidade e que eles se tornaram uma carne. Você está de acordo com isso? Isso que a palavra conhecer quer dizer. Então, se você quer saber o espiritual, e a gente vai explicar o espiritual através do natural, aqui está Cristo, um ser espiritual, ele vai vir através de uma forma humana para que a gente pudesse o quê? Que a gente pudesse entender, conhecer sua natureza espiritual. O que isso te ensina sobre o que nós deveríamos nos tornar? Como que nós sabemos sobre Cristo? A sua natureza espiritual de Cristo.
Será que é um estudo técnico que a gente deve fazer? Que a gente vai ler sobre Cristo aqui na Terra? Então, aqui na Terra, Cristo era uma pessoa legal fisicamente. Então, portanto, isso vai nos ensinar que suas características espirituais é que ele é uma pessoa legal. Então, todos nós sabemos isso. Será que é isso que significa entender a parábola de Cristo? A resposta é que não. A Bíblia nos ensina de forma clara que ele tomou a carne, o corpo humano, a carne, esse ser espiritual, para que nós, que somos físicos, fôssemos capazes do quê? Para que a gente fosse participantes da sua natureza. Quando a gente faz parte da sua natureza, qual natureza que a gente participa? A natureza espiritual? Então, esse conceito de ensino sobre parábolas é realmente fundamental para o nosso entendimento de como o Evangelho funciona. Não é apenas um estudo teórico que a gente pode fazer sobre casas, moedas, sobre pastores e ovelhas para a gente ter a resposta correta e perceber, a gente entende como interpretar e ler a Bíblia. Vai além disso. A razão porque parábolas se tornam tão importantes para nós é porque elas são um veículo ou um mecanismo, ou como a gente chamaria de metodologia, a metodologia de como sermos salvos. Não é apenas um estudo técnico, uma conversa que a gente pode ter. É, na verdade, uma experiência que a gente deve ter. Então, nós devemos experimentar o que uma parábola é. Ou que a gente pode chamar uma parábola vivente. A gente deve se tornar uma parábola vivente. O que Paulo chama? Seus discípulos, a gente pode usar dessa forma. Ele chama de meus filhos. Ele não fala parábolas viventes, ele fala o quê? Epístolas ou cartas. Ele diz um livro vivente. Então, ele vai para uma cidade, ele pega todos esses gentios que são todos naturais, ele os torna a ser o quê? Espirituais. Então, ele diz, o que você precisa fazer é você tem que ir e ser essa carta ou essa epístola e ensinar todo mundo. A gente entende isso. Nós entendemos que a Bíblia é apenas folha, não quer dizer nada, na verdade ela tem um valor. Quando que a Bíblia tem um valor, na verdade? Quando a gente vive a Bíblia, quando a gente vai para Jeremias capítulo 31 ou Hebreus capítulo 8, e a Bíblia fala sobre que virá um tempo onde eu vou colocar a lei no seu coração, dentro do seu coração. Agora, a maioria de nós, eu não estou dizendo particularmente nessa sala, mas a maioria dos cristãos, como os judeus, a gente pega as palavras de Deus e a gente não faz o que os judeus faziam literalmente, colocam no seu braço e amarram no seu braço ou cola na testa. A gente não faz isso, né, como os judeus faziam, mas a gente faz coisas similares. A gente usa colar de cruz, ou a gente tem os 10 mandamentos na parede da nossa casa, ou a gente tem também esses diagramas na parede da nossa casa. A gente faz essas coisas similares em relação sobre a palavra de Deus. A gente está com a Bíblia e essas coisas perto da gente. Na verdade, esse não é o propósito da inspiração. O propósito é que a gente seja mudado através de Cristo. Então, tem algumas coisas que a gente... tem muitas coisas para a gente aprender. As parábolas, ela nos ensina através do reino espiritual. E a única forma que a gente pode entender isso é olhando ao natural. As parábolas podem ser entendidas de formas diferentes. Cristo, ele mesmo foi uma parábola. Esse ser espiritual, Deus, teve que tomar uma forma natural para que a gente pudesse entendê-lo. E não apenas isso, não apenas que nós olhamos a ele e falamos, que legal. A Bíblia diz que
através do contemplar, nós nos tornamos, nós mudamos, nós somos transformados através da semelhança de Cristo. Então, se a gente vai mudar através da sua semelhança, a olhar a Ele, o que quer dizer olhar? Não quer dizer apenas ler ou estudar a sua vida. É como quando duas pessoas se tornam uma só carne, como Adão conhece a sua esposa. Eles se tornam um em experiência, um em relacionamento tão íntimo que eles se tornam inseparáveis. Então, o propósito de parábola não é apenas entender quem Cristo é, como ser espiritual, olhar através de uma pessoa física. Não é só isso. É que a gente pudesse experimentar, ter a experiência. O que quer dizer ter humanidade e divindade combinado? Se você puder entender isso, então você pode entender por que Cristo, se eu posso dizer dessa forma, é forçado a permanecer em forma humana através da eternidade. Nós sabemos que quando ele foi para o céu, ele mantém a sua forma humana e ele vai manter isso até a eternidade. Ele é forçado a fazer isso para que então ele pudesse ser um conosco. Se ele não fizesse isso, qual será que seria o problema quando a gente chegasse no céu? Deixa eu tentar explicar como eu vejo isso. Nós todos acreditamos que nós precisamos parar de pecar? Sim. Que nós devemos ser perfeitos? Claro. Sem definir exatamente o que isso quer dizer. Então, se eu tivesse que falar sem pecado ou perfeição, diria, quer dizer, uma graduação que você finalmente chegou lá. Será que nós pensamos que nós temos completamente, que a gente chegou lá completamente, que nós somos os últimos seres humanos quando a gente chegar no céu? Não, eu não penso que a gente realmente será. Nós ainda estamos aprendendo, nós temos muito que aprender sobre nós mesmos, sobre como nós nos comportamos, como a gente trata um ao outro. E isso está falando sobre nós, aqueles que serão parte dos 144 mil, e sobre aquelas pessoas há 300 anos atrás que tinham ideias completamente estranhas. O que eles vão ter que fazer ao eles chegarem ao céu? Então, se Cristo tomou a humanidade quando ele foi para o céu, qual seria o problema para nós? A gente ia parar de aprender ao chegarmos no céu, porque a gente querer saber como que a gente pode nos tornar mais espirituais, porque a gente não vai se tornar mais físicos, nós já somos físicos. Nosso objetivo na vida é se tornar mais espirituais. E como a gente pode aprender a ser mais espirituais? A gente não vai conseguir fazer isso se a gente não chegasse ao Pai e falasse, ok, nos ensina. E será que eles seriam capazes de nos ensinar e nos mostrar como nos desenvolvermos mais? Não, porque eles são apenas espirituais. E a única forma de nos explicar o que uma experiência espiritual é nos mostrar através de uma experiência física. Eu não entendo a ciência atrás disso, mas é um fato. A única forma que nós poderemos entender Deus completamente ao caminharmos para a eternidade é através do entendimento de Cristo, através da sua natureza física. Ele tomou a nossa natureza para que a gente pudesse ser participantes da sua natureza. Isso nunca vai cessar. Então, eu gostaria que a gente visse que as parábolas são vitais para que a gente possa entender. Se a gente entender o espiritual, e todos nós podemos ser seres espirituais, a gente diria que seres espirituais seriam pessoas boas. A única forma da gente entender isso é através do natural. As parábolas podem ser entendidas de formas diferentes. Então, a gente falou sobre Cristo. Cristo, ele mesmo, ele era uma parábola.
portanto, de acordo com as instruções de Paulo, o que nós somos? Parábolas. E o grande problema que a gente encontra, e se a gente encontra, as outras pessoas ao redor de nós encontram esse problema também, é que nós não somos boas parábolas. Porque o que acontece à medida que você abre a sua boca e fala com o seu vizinho, ou a sua igreja, os seus irmãos da igreja? O que vem? O que sai? É isso que vem? Não. É algo mal que sai. A forma que você se comporta, do jeito que você parece, do jeito que você usa suas mãos. Tudo isso não é uma representação apropriada disso. E eu penso que existe essa diferença entre Cristo quando ele veio para a Terra e nós. E o que nosso objetivo, o que é? É que o nosso natural e espiritual se tornem um, para que a gente, de forma verdadeira, se torne uma epístola viva, não cartas mortas. Esse é o propósito de parábolas. Agora, as parábolas ainda são bem maiores do que esse exemplo que eu dei. A gente está em Mateus capítulo 13, verso 3. Essa é a primeira vez que a palavra parábola vai ser usada no Novo Testamento. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. A gente pode aprender muitas coisas se formos observadores, se a gente for leitores cuidadosos. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente visse ou observar é que existem regras e uma metodologia por trás de estudos. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente visse ou percebesse, se eu quero que você entenda sobre seres humanos, como que a gente opera, como que a gente pensa, qual seria, para onde você iria? Será que você chamaria uma pessoa do século XVI para entender? Não. Se você realmente quer entender como uma pessoa funciona, como ela é construída, para onde você iria? Você iria para o livro de Gênesis, você iria lá para o início? A primeira pessoa, Adão. Deus criou Adão, homem e mulher, na sua imagem. Então, se você quer entender os seres humanos, você vai para o início, a primeira menção ou a primeira descrição de um ser humano. E isso é muito importante, é uma regra muito importante que todos nós usamos. Se você quer entender sobre uma jornada, você vai de A a B, do início para o fim. Então, se você está numa jornada, o que você precisa saber sobre aquela jornada? Aonde que você começa e aonde que você, para onde você vai. E muitas vezes, na verdade sempre, você está em algum lugar ali no meio. Então, se você quer entender o caminho que você está indo, duas coisas você precisa saber. Primeiramente, é o caminho que você está tomando e também que você está caminhando. Você entender o início e o fim, para onde você vai. Eu quero falar isso de uma outra forma. Eu gostaria de usar isso através de uma forma de primeira menção. Onde que os seres humanos foram primeiramente mencionados? Minha irmã falou que foi no livro de Gênesis, Adão e Eva. No livro de Gênesis. Essa é a primeira menção deles. Qual é o último lugar que eles são mencionados? Quando a gente fala sobre o último lugar que eles são mencionados, seria uma discussão interessante, porque a gente pode ter várias explicações diferentes disso. A gente pode falar se esse é o primeiro lugar que é mencionado no Gênesis e o último seria, então, Apocalipse, o trabalho final de Deus aqui na Terra, ao ele terminar o grande conflito. Então, a gente pode ir de Gênesis para Apocalipse. Agora, Apocalipse é o último livro no Novo Testamento, é o último livro na Bíblia. Existem 66 livros na Bíblia, certo?
quantos que são no Antigo Testamento? 39. E no Novo Testamento, 27. Tá certo? Tá certo esses números? Então, se a gente for no livro número 27 no Antigo Testamento, que livro que a gente chegaria? Se você não é bom em matemática e não tem um índice na sua Bíblia, você pode chutar. Sim, você iria para o livro de Daniel. Então, Apocalipse é o número 27 e Daniel é o número 27. Então, é uma forma pequena de entender isso, mas existem muitas formas de entender, mas o livro de Daniel e Apocalipse, Ellen White nos fala de forma específica que eles são essencialmente o mesmo livro, eles lidam com os mesmos assuntos. Então, se você quer entender o livro de Apocalipse, você precisa realmente entender o livro de Daniel e vice-versa. Então, eu gostaria de dizer que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse são o mesmo livro. Então, se a gente vai falar sobre seres humanos, como um exemplo, eles começaram no livro de Apocalipse, Gênesis, e termina em Apocalipse. Aonde mais você pode terminar? Você pode também terminar no livro de Daniel. Então, a gente pode terminar no livro de Apocalipse ou Daniel. Então, o que eu gostaria de que você visse é que a gente pode explicar o começo e o fim de formas diferentes. Então, eu gostaria de explicar de uma outra forma agora. A gente começa a pensar sobre o início e o fim. Então, no livro de Gênesis, essa foi a primeira pessoa, e eu vou chamar aqui de Adão, o primeiro homem, Adão e Eva, um homem. Então, se esse foi o primeiro Adão, onde você iria para falar sobre o último Adão? A gente já falou que a gente pode ir no livro de Apocalipse, ou também no livro de Daniel. Qual outro livro que a gente poderia ir para falar sobre o último Adão? No livro de Mateus? Vamos para o livro de 1 Coríntios? Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Enquanto vocês estão indo até ali, tudo que eu quero que a gente veja é que o que a gente está fazendo aqui é falar sobre parábolas. A gente está falando sobre parábolas. E nós podemos ver que a gente pode sair com diferentes respostas, diferentes caminhos para a gente explicar essa história. A gente já foi em 2 livros do começo para o fim, e agora a gente está indo para o 3º livro, 1 Coríntios, capítulo 15. É um capítulo muito interessante. Se você tiver a chance, tenta ler todo o capítulo no seu contexto. É realmente uma história muito interessante. Então, existem muitas verdades que a gente pode obter desse capítulo. Mas a gente vai ir para o verso 45 nesse estudo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Agora, antes de lermos o capítulo 15, todo o ponto desse capítulo, eu não sei se você tem highlights na sua Bíblia. Se alguém tem aqui, se você for no capítulo 15, logo ali embaixo, em muitas Bíblias falam o título ali do capítulo. Alguma versão fala sobre a ressurreição, no capítulo 15, ou ressurreição dos mortos. Então, no capítulo 15, fala sobre ressurreição. Nós estamos no verso 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, eu não vou perguntar quem são esses dois Adão. Então, a gente pode ver que a gente tem o primeiro e o último Adão. Espero que vocês estejam conseguindo ver isso.
A gente tem o primeiro Adão e o último Adão. Todos podem ver isso? O primeiro Adão, e aqui diz o último Adão. Então, a gente tem o primeiro e o último. O que eu quero que a gente veja, antes da gente discutir quem são esses dois, eu creio que vocês sabem quem são. Quando a gente fala sobre o primeiro Adão, aqui diz que foi feito uma alma vivente. E o último Adão foi feito um espírito vivificante. Então, a gente tem uma alma vivente. Alma vivente e espírito vivificante. Eu vou dar um pulo agora para aqueles... Vou pular um pouquinho isso agora. Para aqueles que estão familiarizados com as regras e as técnicas que a gente usa ao estudar a palavra de Deus, isso vai ser familiar para você, mesmo que você não tenha visto isso ainda nesse verso. Mas a técnica ou o método vai ser familiar para você. Para outros, pode ser que não seja tão familiar, mas eu acho que você vai ser capaz de ver quando eu explicar para você. Se eu fosse dizer Apocalipse 8:13, você não precisa ir lá. Fala sobre 2 O's. Ai. Eu não sei como... Aqui fala nos diagramas o primeiro ai, o segundo ai. E também diz que o segundo ai passa. E aí também ali fala sobre o terceiro ai. Ai. Você tem 3 ais. Isso a gente tirou de Apocalipse capítulo 18 e 9. Se eu fosse falar ai, ou se eu fosse falar Apocalipse 14, verso 8, Babilônia caiu. Isso seria o quê? Uma repetição? Então, todos sabem o que é repetir quando você fala algo mais de uma vez? Por que a Bíblia repete algumas coisas? Pessoas diferentes vêm com respostas diferentes, mas a gente sabe que Deus ele repete por uma razão. Eu gostaria de sugerir que existe um símbolo ou um propósito por trás de uma repetição, mas eu não estou falando sobre repetir, que na verdade repetir é algo óbvio, fala algo que fala mais de uma vez, caiu, ai. Você não aprende muito disso especificamente. Mas se eu fosse falar uma palavra, ou um verbo, ou uma ação, e se eu fosse falar a mesma coisa de uma forma, usando palavras diferentes, eu repeti a mim mesmo, mas se eu te explicar algo, por exemplo, eu digo que uma pessoa, ela correu. Todos sabem o que uma pessoa... O que é correr? Ou se eu falo que uma pessoa se moveu de forma rápida. O que eu fiz? Eu me repeti, mas eu falei de forma diferente. Ou expressei o mesmo pensamento de forma diferente. Então, se você quer saber o que correr eu falei que uma pessoa fugiu, ou também eu disse que uma pessoa ela se moveu de forma muito, muito rápida. Será que tipo de corrida é essa? Quando eu dei uma descrição nesse contexto, o que correr é. Então, eu repeti o que eu disse. Correr, se mover rápido. Mas agora eu expliquei, ampliei o que é uma corrida. O que parece uma corrida. Esse é um conceito que a gente observa e aplica no nosso estudo na inspiração, na Bíblia, bastante. É um conceito de repetir e ampliar. Quer dizer que você fala a mesma coisa, mas você fala de uma forma diferente. Espero que você tenha conseguido entender isso. Eu vou colocar aqui em cima, repetir e ampliar. Todo mundo aqui estão familiarizados com as regras de Miller? Sim? Ou pelo menos vocês ouviram sobre elas, né? Existem 14 regras, eu não consigo lembrar de todas agora, tem várias com muitos detalhes, mas existem 2 regras que eu gosto.
Se você já ouviu algumas apresentações que eu falei sobre esse assunto, você sabe quais são os meus dois números. Regra número 1 e regra número 5. E a razão por que eu gosto delas e porque eu acho que elas são significativas é que se a gente fosse para as igrejas, o que essas duas igrejas quais são essas duas igrejas que são importantes para nós hoje como povo de Deus? Antes que você responda, eu vou te fazer a mesma pergunta de uma forma diferente. Através das 14 regras de Guilherme Miller, estou dizendo que eu gosto da número 1 e a número 5. E eu estou dizendo que existem, então, 7 igrejas e dessas... Estou dizendo que eu gosto de uma igreja e eu gosto são 14 igrejas, eu gosto da 1 e 5. Então, quais são a igreja 1 e 5? A igreja de Éfeso, a história de Cristo, a história... E a quinta igreja, que história que é a quinta igreja? De Sardes, que é a história milerita. Então, essas duas dispensações que a gente foca mais, a história de Cristo e a história de Miller, dos mileritas, tem uma conexão com a primeira e a quinta igreja, que tem uma conexão com a primeira e a quinta regra. Talvez um pouquinho louco, mas eu gosto disso. E a razão por que eu gosto da quinta regra... Deixa eu parafrasear um pouco o que é a quinta regra. Eu tenho a Bíblia aqui. Se eu tenho um outro livro, aqui tem meu outro livro. Esse é um dicionário. Então, se eu quero te explicar o que uma palavra na Bíblia significa, como que eu explico o que essa palavra quer dizer? O que normalmente a gente faz? A gente vai num dicionário. E se a palavra diz irmão, o que será que quer dizer irmão? Quer dizer irmãos ou um membro da igreja? Então a gente tem uma Bíblia, tem um dicionário. Então a gente tem vários dicionários e o dicionário mais famoso que a gente provavelmente usa é o Strong's Lexicon, porque realmente esse é um dicionário. Mas a regra número 5 diz: tente evitar usar dicionários. Não fala desta forma, mas diz algo assim: deixe que a Bíblia seja sua própria... se explique por si mesmo. Então, deixe que a Bíblia explique a si mesmo. Isso que é o que a regra número 5 diz. Você poderia dizer: não use um dicionário para tentar explicar uma palavra bíblica. O que você deveria usar? Use a Bíblia para explicar uma palavra bíblica. Parece senso comum, de uma certa forma, mas é um pouco difícil de fazer. E muitas vezes a gente não está familiarizado em fazer isso. Ou, na verdade, alguns adventistas podem dizer a mesma coisa. Na regra número 5, não use um dicionário, deixe que a Bíblia explique a si mesmo. A gente diria não esse conceito, mas um texto provado. Deixe que um verso bíblico explique o outro verso bíblico. Não, se você já ouviu o conceito de texto prova, essa é a regra número 5. Isso se torna importante, especialmente quando a gente começa a olhar o que os mileritas estavam fazendo e como a regra número 5 se torna muito significativa para eles. Eu gostaria de dizer que a regra número 5 é essa regra aqui: repetir e ampliar. Então, o que você vai fazer? É ter um verso ou uma palavra na Bíblia. Você vai repetir, quer dizer texto provado, e você vai ampliar, ou você vai explicar o que o conceito ou a ideia original quer dizer. Então, a regra número 5, Guilherme Miller diz: deixe que a Bíblia seja seu próprio, se explique por si mesmo, seu único expositor. Evite dicionários. Não tem nada errado com dicionários. Isso não é a proposta dessa discussão. Você entende, muitos adventistas entendem o conceito do texto prova. E eu gostaria de usar essa ideia de repetir e ampliar. Quer dizer que você fala a mesma coisa, mas você não fala caiu, você fala correr e se mover muito rápido. Você fala a mesma coisa, mas você está falando de uma forma diferente, com palavras diferentes. Estamos de acordo com isso? Aqui é a regra número 5. Essa regra número 5 que a gente vai aplicar agora.
se essa regra número 5, o que, que é a regra número 5? Isso quer dizer que você repetiu algo. E você explicou isso de uma forma diferente. O que quer dizer que a Bíblia vai explicar a si mesma. Então, se eu fosse te perguntar, o que, que a palavra viver significa? Adão é um ser vivente. O que a palavra viver significa? Ser vivente. Então, a gente vai repetir o termo. Vivente, vivificante. Na segunda vez, a gente não vai falar a mesma palavra, senão seria living, viver, vivente, vivente. A gente vai usar outra palavra para explicar o mesmo conceito. Então, a gente vai usar a palavra vivificante. E essa palavra vivificante, se você olhar a sua definição, na verdade quer dizer de estar, a sua definição é estar vivo. Então, esse é um exemplo da regra número 5 de Miller. Repetir e ampliar. E você pode ver dessa forma aqui. Isso é uma forma simples, na verdade, um exemplo trivial. Mas eu acho que é bem importante a gente ver exemplos simples para que a gente possa, para que possamos ver que essa técnica, essa metodologia, ela é usada através de todas as escrituras. Então, a gente conectou esses dois. Então, qual a próxima coisa que você vai fazer com a palavra alma? A gente vai conectar a palavra alma com a palavra espírito. Agora, na Bíblia, não é... a palavra alma na Bíblia quer dizer o quê? Quando você se torna uma alma vivente, o que quer dizer? Que você se torna uma pessoa vivente, não é um espírito, você se torna uma pessoa. Então eu vou chamar isso de natural. Adão, o Adão original, foi a primeira pessoa natural. Esse último Adão, ele era o quê? Ele era espiritual. Então, o que você tem aqui? Você vai de um natural para um espiritual. O que é a definição que nós temos para a parábola. Então, quem foi esse primeiro Adão? A gente sabe que foi Adão literal. E quem foi o último Adão? Quem é o último Adão? A gente sabe que foi Cristo. Se a gente for no contexto desse capítulo, a gente pode provar isso. Mas a gente não vai fazer isso. Mas é Cristo. Então, você tem Adão e Cristo. E o que é Cristo? Ele é um ser espiritual. E quem era Adão? Um ser físico. Então, se você quer entender Cristo, para quem que você deve olhar? Você tem que olhar para Adão. Então, quando diz para você olhar para Cristo, para que Cristo você deve olhar? Você deve olhar para esse ser espiritual. E eu estou fazendo aqui de uma forma de uma nuvem. Será que esse Cristo que você deve olhar? Não, isso não te ajudaria. O Cristo que você precisa olhar, essa pessoa espiritual, como é que ele parece? Ele parece assim? Ele parece como um ser físico. E eu vou falar aqui fazer um formato de coração. E esse coração que ele tem é glorioso e lindo. Ele se torna um espírito vivificante. E este modelo é o mesmo deste modelo. Quando você volta e vê como Adão foi criado, ele foi criado idêntico a esse último Cristo aqui, ou na verdade esse último Adão aqui. Paulo, ele é um escritor muito interessante, Quando você lê os seus escritos, mais você medita sobre as suas palavras. O que você vê o que a gente vê é que ele usa esses conceitos de repetir e ampliar as regras de Miller, ensinos de parábolas, o início e o fim. Ele usa essas técnicas vez após vez e ele as enrola
através de um modo complexo. E é muito interessante e é um exercício importante de tentar tirar camada sobre camada e ver como que ele junta todas essas coisas de uma forma bem simples. Esse é um verso simples, mas a forma que ele constrói é realmente muito profundo e muito educacional. Então, o que a gente fez? A gente foi do início ao fim e você pode ver que a gente explicou de 3 formas diferentes. Toda a explicação ela foi feita num modelo de ensinos de parábolas. Esse é um outro exemplo de como a gente pode olhar para parábolas e ver que todas a gente pode ver que a gente olha para parábolas e ver que a gente precisa olhar o natural o espiritual para entender o natural. A gente pode ver que a mesma parábola pode ser vista de formas diferentes. É uma pessoa, uma doutrina, Cristo, é um ser humano, esse planeta é um indivíduo. Então a gente olha para o conceito para a primeira menção. A primeira vez que a palavra parábola é mencionada em Mateus 13 e se torna importante quando você começa a usar essa parábola ou qualquer palavra. Você vê que o mesmo conceito ele é trazido à vista quando a gente fala sobre o primeiro Adão e o último Adão. Então, se a gente vai ir para um verso onde a gente diz que a primeira vez que a palavra parábola é usada no Novo Testamento, o que mais a gente deveria fazer? O que mais a gente deveria fazer? A primeira vez que a palavra é usada no Antigo Testamento. Então, a gente pode ir para o Antigo Testamento e ver a primeira vez que a palavra é usada no Antigo Testamento. Que, na verdade, foi a primeira vez que a palavra é usada em toda a Bíblia. Não apenas isso é interessante e profundo entender essa regra da primeira menção, nós sabemos que é importante, porque se a gente quer entender que tipo de ser humano você é, qual o seu destino, da onde que você veio, qual foi o seu destino, de onde você veio, o que você faria? Você vai para o primeiro Adão, então você vai para o último Adão. Isso é onde você começa a sua jornada como ser humano, como primeiro Adão. E é onde você vai terminar a sua jornada? A olhar e apontar para o último Adão. Deixa eu colocar isso numa linha. Deixa eu desenhar isso. Aqui está a jornada. Onde que a gente começou? Com o primeiro Adão. Aonde que nós terminamos? Com o último Adão. E nós hoje somos também Adão. E onde nós estamos? Nós estamos aqui, seres humanos, aqui na nossa jornada. Então, se você quer chegar no caminho correto, você precisa saber de onde que você veio e para onde você vai. Você precisa entender ambos. E o que a gente aprendeu? Como que o primeiro Adão se parecia? Ele era um ser, uma pessoa natural, que era espiritual dentro. E como que era a última pessoa? Era uma pessoa espiritual que tinha um corpo físico. Então, essas pessoas são a mesma. O começo e o fim. Muitas vezes a gente aplica o alfabeto grego e ao invés de falar a Z, no inglês o que a gente fala? Alfa. Eu falo nós porque eu gosto de dizer que não apenas nós, mas até Cristo fala dele dessa forma. E quando a gente fala sobre essa ideia de alfa e ômega, o início e o fim, o que isso nos ensinou? Tudo que a gente viu até agora. Qual que é a diferença entre o primeiro Adão e o último Adão? O alfa e o ômega. Qual que é a diferença entre eles? Não tem diferença. Eles são o mesmo? Então, se eles são o mesmo e você começa a sua jornada aqui e você termina a sua jornada ali, você começa e você termina aonde? No mesmo lugar.
você começa com esse ser humano que foi criado perfeito, lindo por dentro, porque ele foi criado na imagem de seu Criador. E onde que você termina a sua jornada? No mesmo lugar? Como é que você começa e termina a sua jornada no mesmo lugar? O que isso se parece? Porque normalmente a gente faz linhas retas. Isso seria então um círculo. Você começaria e terminaria no mesmo lugar. Então você não iria a lugar nenhum. Na verdade, isso não é ruim, porque é isso que você deveria fazer também. Isso se torna interessante. Especialmente quando você vai no livro de Ezequiel. Porque no livro de Ezequiel, você sabe que quando Ezequiel tem a sua visão, eu não sei como descrever, mas essa carruagem, esse veículo, são rodas. Sabe, tem esses anjos que estão rodando essas rodas e parece que é uma bagunça complicada, mas faz sentido. E essas rodas vão nos ensinar, nós iríamos defender que essas repetições, que essas rodas são histórias que se repetem, que acontecem vez após vez, porque na verdade são essas linhas de história que a gente que é a nossa jornada do começo ao fim, e você termina a sua jornada de onde você começou a sua jornada. E é contingente na ideia, no conceito do ensino sobre parábolas. Então, a gente falou sobre a primeira menção. A gente está em Mateus, capítulo 13. E o que eu gostaria de falar, o que Jesus fala sobre parábolas. A primeira vez que ele fala sobre parábolas no Novo Testamento, qual que é a história? É sobre um semeador que foi semear. E tudo que eu quero pegar aqui é que a primeira vez que a parábola é mencionada, ela está conectada ao quê? Qual que é o assunto? Ela está conectada com o assunto de agricultura. E o assunto de agricultura, ou a linha de história de agricultura, se torna muito importante para nós entendermos. Você vê isso através de toda a história das escrituras para explicar coisas celestes ou espirituais. Isso se torna tão importante, esse conceito se torna tão importante de agricultura, que quando a gente pensa sobre o Evangelho Eterno, se eu fosse falar contigo sobre o Evangelho Eterno, para onde você iria? Para que livro que você iria? Você iria para o livro de Apocalipse? Você iria para Apocalipse 14? Você iria para o verso 6 e 7? Um anjo voando ao meio do céu, tendo o quê? O Evangelho Eterno. E esse anjo, Apocalipse 14, versos 6 e 7, está conectado com o segundo anjo, verso 8. Conectado com o terceiro anjo, verso 9. Então, você tem esses três anjos dando essas mensagens. O que é o Evangelho Eterno? E após esses três anjos fazerem seu trabalho, se você ler o resto do capítulo, Apocalipse 14, tudo sobre o Evangelho Eterno. E eu acabei de te mostrar como esse diagrama aqui, a gente tem o primeiro e o segundo, e a primeira, segunda e terceira mensagem angélica, Apocalipse 14. Após os três anjos terminarem a sua linha de história que foi dada, o resto do verso, dependendo de onde você vai normalmente para o verso 13, eu sugeria, a partir do verso 13, a história muda. E você começa a ver outros anjos. Mas o que eu gostaria de ver, que a gente visse quando a gente fala sobre outros anjos, você vai ver que tem Cristo e também tem um outro anjo. Tem dois seres do céu celeste. E ambos têm esse instrumento de colheita, uma foice na sua mão. Um vai fazer uma colheita boa, outro uma colheita ruim. Então, o Evangelho Eterno, ele tem tudo a ver com todo o conceito de agricultura. A gente encontra ali em Apocalipse capítulo 14. Você não pode separar o Evangelho Eterno de um modelo de agricultura. É realmente importante entendermos como a agricultura funciona e o que quer dizer para nós, a simbologia disso. E você pode ver isso aqui quando a gente fala sobre parábolas. A primeira parábola que é dada é conectada com o modelo de agricultura.
Agora, o que é interessante em Mateus 13 é que esse modelo de agricultura vai ser dado de formas diferentes. Não é apenas uma parábola que fala sobre modelo de agricultura, é dada de formas diferentes. Na verdade, o mais famoso de todas essas parábolas começa em Mateus 13, verso 24 a 30. Mateus 13, 24 a 30. E essa é a parábola do joio e do trigo. 2 grupos, o joio e o trigo. E isso está diretamente conectado com esse assunto aqui. O trigo e o joio, 2 grupos vão ser colhidos. Por que isso é importante? Porque se você vai para Mateus 13, e nós vamos olhar para essa parábola. Primeiramente, você tem a parábola, verso 24 a 30. Então, em seguida, Cristo vai dar a explicação disso. Se você vai para o verso 36, todos foram embora, eles foram para a casa de alguém, então os discípulos falam o seguinte: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram eles, seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E você pode explicar o que essa parábola quer dizer? E a primeira coisa que Jesus vai falar no verso 37 é: e ele respondendo disse a eles: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Então, primeiramente, de forma clara, ele vai falar que essa é uma história do quê? Do mundo. Então, aqui está o mundo. É o planeta Terra. Então, a parábola de Mateus 13, o joio do trigo, é uma história sobre todo o mundo. Essa é a explicação de Cristo sobre o que significa essa parábola. Cristo mesmo vai explicar isso. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode ver para o Espírito de Profecia e a gente pode perguntar para Ellen White o que ela pensa que do que essa parábola se refere. E eu gostaria de sugerir, na verdade não sugerir, a gente vai realmente ler, é que quando ela olha para essa parábola, ela vai explicar isso de uma forma diferente. Ela não vai dizer que esse campo, o que o joio e o trigo estão crescendo, é um símbolo do mundo. Isso, a gente vai para Parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus em português, página 30, parágrafo 2. Parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus, página 30, parágrafo 2. O campo, disse Cristo, é o mundo. Precisamos, porém, entender isso como significativo da Igreja de Cristo no mundo. Então, repetindo, Parábola de Jesus, página 30, parágrafo 2. Então, eu vou colocar aqui que Cristo diz que o campo é a terra. O Espírito de Profecia fala o quê? Que é a igreja. Então, a gente tem 2 respostas diferentes para a mesma parábola. Então, eu gostaria que a gente percebesse que isso se torna muito significativo. Cristo nos diz que essa é uma história da terra e Ellen White nos diz que não. Que nós... Então, a gente precisa entender quem nós, né? Que nós somos, nós devemos entender isso como significando a igreja que está no mundo. Não o mundo. Nós não temos tempo de discutir isso, mas eu gostaria que a gente pensasse. Se ela estiver corrigindo Cristo, se ela está querendo dizer que Cristo realmente quis dizer isso quando ele quis dizer mundo, que ele realmente quis dizer igreja, não mundo, que agora ela está corrigindo ele, talvez 2000 anos depois do que essa igreja foi, depois do que essa palavra foi colocada. Então, o que ela quis dizer, então, que Cristo quis dizer mundo, mas eu gostaria que a gente entendesse de forma diferente. Eu gostaria de argumentar sobre que Cristo quis fazer um ponto e Ellen White quis fazer um outro ponto. Se esse é o caso, qual ponto que é o ponto correto? Cristo ou a igreja?
E alguém disse ambos. Então, se são ambos, que nós sabemos que são... Quem? Nós. Quem é nós? Para quem que ela está falando nós? Então, se a gente gostaria de assumir que ela está falando de nós, adventistas do sétimo dia, se você é um adventista do sétimo dia e você vai ler Mateus 13, verso 24 a 30, quando você lê que campo, para você ler sobre campo, você acha que, pensa que é o quê? Igreja ou mundo? Então, se é igreja, que igreja? Que igreja que ela está falando? Quando ela fala que a igreja está no mundo. E ela vai explicar o que isso significa. Que apenas... não apenas uma igreja... Que apenas há uma igreja. Que essa única igreja, se ela passou por toda essa experiência das 7 igrejas, se ela está falando nós, a que igreja ela está se referindo? Que dispensação que ela está se referindo? Os adventistas do sétimo dia, que é a igreja de Laodiceia. Então, o que ela está querendo que a gente entenda? Que em algum momento, na experiência da Laodiceia, vai haver uma colheita e vai haver 2 grupos, joio e trigo, que vão crescer juntos na igreja adventista do sétimo dia e que precisam ser separados. Mas isso é bom, mas isso não é aquilo que Cristo quer que a gente entenda. Cristo quer que a gente entenda algo diferente. Ele quer que a gente entenda que no planeta Terra existem 2 grupos. 2 grupos no planeta Terra. E isso é uma dinâmica completamente diferente. Assim como a moeda é você ou a doutrina. O pastor é um ser humano ou Cristo. São dinâmicas completamente diferentes acontecendo. Então, se a gente pode começar a abrir o nosso próprio entendimento de como parábolas funcionam, o que a gente pode começar a fazer é entender o que Deus quer que a gente aprenda agora no fim do mundo. Ele tem uma mensagem específica para nós. E se nós vamos nos limitar para uma definição específica ou explicação do que a parábola quer dizer, apenas um lado, a gente vai ficar limitado no nosso entendimento. Então, eu te dei vários exemplos de como isso funciona. Então, eu gostaria de resumir o que a gente aprendeu hoje. O propósito das parábolas é apenas entender espiritual. Mas você não pode entender o reino espiritual. Para entender isso, você tem que ir para o literal ou natural. E isso é o que as parábolas foram designadas. Isso é o motivo das parábolas serem designadas. Elas podem ser entendidas de formas diferentes. Cristo explica ser o planeta Terra. Ellen White fala que não, nós temos que entender ser a igreja. A gente também viu a história do pastor, da ovelha. Uma explicação de quem a mulher é. Quem a moeda é. Então, a gente falou sobre parábolas e onde elas foram mencionadas. A primeira vez que a parábola foi mencionada, a palavra parábola foi mencionada, foi em Mateus 13, verso 3. A primeira vez que é mencionado no Antigo Testamento, eu não te dei o verso, é Números 23, verso 7. Números 23, verso 7. E isso se torna significativo. E na Campal a gente vai continuar a discutir sobre isso, explicar por que isso se torna significativo para a gente. Números, capítulo 23, verso 7. Para aqueles de vocês que não estão familiarizados sobre o que Números 23 está falando sobre, que Números 23 está falando, essa história de Balaão. Todos já ouviram falar sobre Balaão? O profeta Balaão. A história do profeta de Balaão é quando ele vai amaldiçoar Israel. A primeira vez que você ouve a palavra parábola, na verdade, no Antigo Testamento, na verdade, na Bíblia toda, no Antigo Testamento, é quando Balaão usa para tentar amaldiçoar o povo de Deus. Isso se torna um ponto muito importante para a gente entender. A gente olhou como a palavra parábola foi usada no Antigo Testamento, Novo Testamento, e viu como essa palavra está conectada com a agricultura, e como a agricultura está conectada com o Evangelho Eterno em Apocalipse capítulo 14. Então a gente sabe que parábolas estão conectadas com a agricultura, e a agricultura está conectada com o Evangelho Eterno. Então, portanto, parábolas
pela definição, estão conectadas com o Evangelho Eterno. E a gente mostrou isso de diversas formas. Cristo teve que vir aqui na Terra para explicar o que um ser espiritual é. Ele teve que tomar a forma humana, não apenas para que a gente pudesse entender o espiritual através de uma pessoa física, mas que a gente pudesse conhecê-lo. Conhecer quer dizer ter uma experiência. Então, a gente tem que ter uma experiência espiritual. Porque ele teve uma experiência. Uma natureza natural ou física. Então, nós participamos disso com ele. Então, a gente deu a ele, ou ele pega sobre si nossa natureza física. E o que ele nos oferece? A sua natureza espiritual. É tudo sobre ensinos de parábola. Então, a gente olhou da regra da primeira menção. A regra da primeira menção é importante. A regra da primeira menção fala sobre quando você olha para um assunto, a primeira vez que esse assunto, que essa palavra é discutida, e eu introduzi esse assunto falando sobre Adão, o ser humano. A primeira vez que um ser humano é mencionado no livro de Gênesis e a última vez que um ser humano é mencionado no livro de Apocalipse. Mas Apocalipse e Daniel são o mesmo livro, então você pode ir para Apocalipse ou Daniel. Nós também achamos em 1 Coríntios capítulo 15, que fala sobre o primeiro ser humano e o último ser humano. Primeiro Adão, último Adão. E fala sobre eles de formas diferentes. Ele era uma pessoa física e ele era uma pessoa, um ser espiritual. E aqui a gente viu das regras de Miller, as que eu gosto. Número 1, 5, que corresponde à primeira e à quinta igreja. Regra número 5 diz, tente evitar dicionários, deixe que a Bíblia defina a si mesmo. Os adventistas chamam isso de texto prova. Eu chamo isso de repetir e ampliar. Deixe que a Bíblia repita um conceito ou uma ideia. Então, quando repete isso, fala de uma forma diferente. Então, um ser vivente se torna um ser vivificante. Então, o mesmo conceito é explicado de formas diferentes. É a regra número 5, repetir e ampliar. Quando você pode conectar isso? Essa forma você pode conectar uma alma e um espírito. Então a gente pode ver natural e espiritual, que é a definição de ensino de parábolas. Então tem muito mais esse verso que a gente pode abrir, que fala sobre um espírito vivificante. E o conceito do último Adão ser um espírito vivificante não era porque ele era apenas um ser espiritual, mas que ele estava vivo, mas que ele tinha habilidade de te dar vida, por ele ser um espírito vivificante. Diz que ele te dá habilidade de que você tenha vida. Como é que ele oferece a sua vida a você? A gente sabe que ele faz isso através da cruz, ele morre para nós. Mas está conectado com a ideia de parábola. Ele toma algo de nós, é uma troca, e ele dá algo para nós. Tem essa troca. Então, se tem essa troca, Cristo e nós se torna a mesma coisa. O que quer dizer que a gente se torna uma carne. A gente se torna indistinguível de Cristo. Você vê uma pessoa, ele é uma pessoa por fora normal, mas por dentro é uma pessoa pura e limpa. Então, qual é o seu ideal para nós? A mesma coisa. Nós somos seres humanos e e vai ser dado a nós um novo coração, onde que a lei pode ser escrita ali. Então, a gente pode pegar essa ideia sobre o primeiro Adão e o último Adão e agora a gente colocou numa linha. Nós chamamos isso de alfa e ômega, o começo e o fim. Nós não estamos no começo da nossa jornada e certamente não no final, estamos em algum lugar no meio. Então, se você quer alcançar o fim da sua jornada, você tem que estar no caminho. Se você está no caminho, você precisa saber onde você começou. E nós começamos a nossa história no primeiro Adão e vamos terminar no último Adão. Nós estamos no meio. Nós estamos no meio de uma confusão, no meio do caminho, como você sabe. O primeiro Adão e o último Adão parecem o mesmo, porque o primeiro Adão foi criado na imagem de Deus. Então, se você começa e termina a sua jornada no mesmo ponto, isso se torna um argumento circular.
Então, na verdade, você nunca vai a lugar nenhum. Isso é a história de Ezequiel. E a visão que ele teve a visão sobre rodas. Isso é um padrão repetitivo que a Bíblia fala vez após vez. As igrejas que a gente está tentando focar nos nossos estudos é a igreja de Éfeso, número 1, e a igreja de Sardes, número 5. Regra 1, regra 5. Eles se tornam regras importantes para que a gente entenda de uma forma clara. Então, isso apenas foi uma breve introdução sobre ensino de parábolas. Para aqueles de nós que estão familiarizados com essas coisas, eu espero que tenha sido uma boa recordação. Para aqueles que não estão familiarizados, espero que tenha sido uma boa introdução para a metodologia que cada um de nós deve se tornar familiarizados para que a gente possa entender não apenas a profecia do fim do tempo, mas também entender nossa própria experiência, nossa relação que Deus quer que a gente tenha com Ele, de como isso pode ser alcançado. Como essa história de Cristo que veio do céu para a terra é a história de como nós viemos da terra e vamos para o céu. Através dessa teoria, desse conceito de ensino de parábola. Isso foi um assunto introdutório e na Campal espero que a gente consiga desenvolver esse pensamento melhor. A gente vai ter uma pausa, a irmã Thais vai ter uma apresentação e depois à tarde a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta do que a gente estudou, que a gente vai estudar, por favor escreva, que a gente vai falar sobre isso à tarde. Vamos orar? Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu cuidado. Senhor, ao percebermos como o Senhor interage com seus filhos, como o Senhor espera que a gente se comporte, nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor usou essa dificuldade, essa jornada complexa e difícil que cada um de nós estamos passando e simplificou. Fez de forma tão simples e elegante para que mesmo as mentes sofisticadas fez de forma tão simples para que mesmo as crianças podem entender. Senhor, para que cada um de nós tenhamos uma clara concepção não apenas sobre a profundeza das parábolas, mas mais do que isso, para que a gente possa ter uma experiência de ser parábolas vivas, epístolas vivas. Senhor, no tempo curto que estamos aqui durante essas horas sagradas, que cada um de nós verdadeiramente sejamos epístolas vivas, não uma carta morta. Que a gente medite e pense sobre as palavras da inspiração, as palavras que salvam a nossa vida e não morte. E ao interagirmos um com o outro, que nossas conversas, nossas expressões, a forma que a gente usa nossas mãos, que a gente possa ser uma reflexão verdadeira. Esteja conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém.